Pela primeira vez, os líderes da China, Rússia e Coreia do Norte se reuniram em um evento público. E foi durante o desfile militar que celebra os 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. O desfile aconteceu na Praça da Paz Celestial, em Pequim. A parada militar contou com milhares de soldados e a exibição de armamentos pesados, incluindo mísseis nucleares. O desfile é uma demonstração de força perante o poderio militar dos Estados Unidos. O anfitrião Xi Jinping participou de conversas com líderes de diversos países, declarou apoio à soberania do Irã e classificou a Rússia como parceira. O evento foi planejado para projetar a influência diplomática chinesa e possibilitou o encontro entre os líderes da China, Rússia e Coreia do Norte. Esta foi a primeira vez em que Xi, Putin e Kim Jong-un foram vistos juntos. O Brasil foi representado pelo assessor especial da presidência, Celso Amorim. Depois da cerimônia, Putin e Kim Jong-un participaram de uma reunião bilateral. O presidente russo agradeceu à Coreia do Norte pelo envio de soldados para lutar contra a Ucrânia e convidou Kim para visitar a Rússia. E no Brasil, no segundo dia de julgamento do chamado núcleo crucial da trama golpista, teve nesta quarta-feira a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 3 acusados. E quem vai nos trazer mais detalhes sobre este caso é a jornalista Cristina Lemos. Hoje foi o dia da apresentação das defesas dos últimos 4 de 8 réus deste chamado núcleo crucial. O principal argumento em comum a essas defesas é que não há fatos nem provas robustas capazes de sustentar as 5 acusações. São acusações pesadas, punidas com penas que, somadas, podem alcançar 43 anos de prisão. Você vai acompanhar a partir de agora as falas dos 2 advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro na reportagem de Clébio Cavagnoli. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou à primeira turma do Supremo Tribunal Federal que as supostas contradições do tenente-coronel Mauro Cid deveriam anular o acordo de delação premiada fechado com a Polícia Federal. É algo que deve anular a colaboração. Ela não pode ser aproveitada. O que tem é mais uma conversa em que ele está, na verdade, questionando a sua própria voluntariedade. Ele diz que foi dirigido, ele diz que foi induzido. Ele disse que não tinha golpe por parte do Bolsonaro, mas que a autoridade queria conduzir para isso. Está escrito. O advogado Celso Vilardi defendeu que a minuta golpista, que previa a decretação de estado de sítio e a prisão de autoridades, ficou apenas nas palavras de Cid e que não existem provas de que Bolsonaro tenha tramado um golpe de Estado. Ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento, não há uma única prova que atrele o presidente a Punhal Verde e Amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator que eu sustento que mentiu contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer participação em Punhal, em Luneta, em Copa, em 8 de janeiro. O advogado também voltou a reclamar da falta de acesso a provas, da quantidade de documentos apresentados pela Polícia Federal no processo e do prazo para preparar a defesa. Nós não tivemos o tempo que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram. São bilhões de documentos. Eu não conheço a íntegra desse processo. Outro advogado de Bolsonaro, Paulo da Cunha Bueno, afirmou que não é possível punir por algo que não aconteceu. Os atos preparatórios só poderiam ser puníveis se o legislador expressamente assim o fizesse. Nos crimes de terrorismo, está lá a previsão. Criminalizaram-se os atos preparatórios aos crimes de terrorismo. Isto não aconteceu nos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O julgamento foi suspenso e vai ser retomado na terça-feira da semana que vem, com o voto do relator, Alexandre de Moraes.
o ministro anotou os pontos de divergência e críticas feitas pelas defesas. A expectativa é que Moraes use toda a sessão da manhã de terça para rebater os argumentos de cada advogado, como fez no recebimento da denúncia. Depois de Moraes, votam na sequência os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e, por último, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. A última sessão está agendada para sexta-feira da semana que vem, 12 de setembro, quando vai ser definida a sentença de cada réu. Talibãs elevam para 2.200 o número de mortos causados pelo sismo no Afeganistão. Esta é uma das notícias para acompanhar agora no Giro pelo Mundo. O número de mortos confirmados causados pelo grande sismo registrado no domingo no Afeganistão subiu para 2.200, o que torna este terremoto no mais mortífero da história do país, anunciaram as autoridades talibãs. De acordo com o porta-voz adjunto do governo afegão, o número de feridos também subiu, contando-se quase 4.000 pessoas, enquanto o número de casas destruídas ultrapassa as 7.000. Quase todas as vítimas mortais eram das aldeias montanhosas da província de Kunar, onde as quedas de rochas continuam a provocar vítimas e a dificultar o acesso das equipas de ajuda. O número de mortos pode aumentar ainda mais, uma vez que centenas de corpos foram encontrados em casas destruídas durante as operações de busca e salvamento em curso, alertou o mesmo porta-voz. Os líderes militares dos países envolvidos na coligação da boa vontade concluíram o trabalho técnico relativo às garantias de segurança que irão fornecer à Ucrânia em caso de cessar-fogo. Os aliados da chamada coligação da boa vontade planearam 3 principais garantias de segurança para a Ucrânia, incluindo uma força de tranquilização, patrulhas aéreas e uma força naval de remoção de minas, segundo fontes consultadas pela Euronews. Fontes militares afirmaram que estão a ser previstos jogos de guerra, ou seja, simulação de vários cenários potenciais, para garantir que as capacidades e os planos militares estão preparados para todas as contingências. Uma das principais questões que permanecem prende-se com o que fazer quando se mobiliza uma força e a Rússia dispara contra ela, revelou uma fonte. Os líderes de 34 países, na sua maioria europeus, irão participar na quinta-feira na reunião da coligação, convocada pelo presidente francês Emmanuel Macron e pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer, a pedido do seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. O mundo da moda está de luto. Morreu nesta quinta-feira 4, aos 91 anos, o estilista italiano Giorgio Armani, um dos nomes mais influentes da história do design e símbolo máximo da elegância atemporal. A notícia foi confirmada por meio de um comunicado oficial do grupo Armani, divulgado nesta manhã, que emocionou o universo fashion. El Signor Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração por funcionários e colaboradores, faleceu em paz, cercado por seus entes queridos. Incansável até o fim, trabalhou até seus últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções e aos muitos projetos em andamento e ainda por vir. Em Portugal, só este ano já foram extraditados 34 criminosos estrangeiros. O número ultrapassa o registro do mesmo período do ano passado. Desde o início de 2025, a Polícia Judiciária já deteve 34 pessoas procuradas ao abrigo de mandatos de detenção internacional com vista à extradição.
De acordo com o Jornal de Notícias, no mesmo período do ano passado, entre janeiro e agosto, teriam sido capturados 29 foragidos. O caso mais recente ocorreu no Alentejo. A PJ de Vila Real localizou e prendeu uma advogada brasileira de 50 anos que se encontrava de férias em Moura. A mulher tinha sido condenada no passado dia 13 de agosto no Brasil a 25 anos de prisão pelo homicídio do companheiro, assassinado a tiro em 2019 no Rio Grande do Sul. Segundo a acusação, Francis Mara terá encomendado o crime a um homem já condenado a 29 anos de prisão, conhecido pela alcunha de Gato. A vítima, cujo corpo foi encontrado em estado de decomposição 15 dias após o desaparecimento, apresentava sinais de tortura, mãos atadas e 2 perfurações de bala. A Justiça brasileira emitiu um mandato de detenção internacional e um pedido de ajuda à Interpol, que levaram à captura da suspeita em Portugal, onde vivia discretamente há cerca de 2 anos. A advogada é apenas o exemplo mais recente de fugitivos que tentam usar Portugal como refúgio. Nos últimos meses, a PJ tem registrado um aumento de pedidos de cooperação internacional para cumprimento de penas e apoio a investigações em curso. O novo presidente do Banco Africano de Desenvolvimento tomou posse em Abidjan, na Costa do Marfim. O mesmo promete uma nova visão para o BAD, centrada nas forças internas do continente africano e numa mudança profunda de paradigma econômico. Sidi Ould Tah, economista mauritânio e antigo ministro da Economia da Mauritânia, assumiu oficialmente a presidência do Banco Africano de Desenvolvimento. A cerimónia decorreu esta segunda-feira, 1 de setembro, na sede da instituição, na Costa do Marfim. O novo presidente promete uma abordagem inovadora, baseada na valorização de recursos internos, como os fundos de pensão africanos, os mercados locais e as pequenas e médias empresas. Em entrevista à RFI, o economista guinense Carlos Lopes, que contribuiu para a sua estratégia, defendeu que a África precisa deixar de depender de ajuda externa e apostar nas suas próprias capacidades. Uma das principais metas do novo presidente é multiplicar por 10 o capital do banco e acelerar o financiamento de infraestruturas com mais agilidade e menos dependência dos mercados internacionais. A visão de Sidi Ould Tah inclui também a criação de mecanismos como seguros de risco e fundos de garantia, pouco utilizados no continente, mas comuns em economias asiáticas que cresceram rapidamente. O novo líder do Banco Africano de Desenvolvimento quer um banco mais autónomo, mais africano e com um papel ativo no desenvolvimento econômico do continente. Israel planeia abrir um corredor humanitário para que a população da cidade de Gaza deixe as áreas de combate. Moradores denunciam que elementos do Hamas impedem a saída de civis. Nessa gravação, um palestino de Gaza explica como o Hamas dificulta a saída. Essa é a estratégia do Hamas. É sacrificar a população civil para utilizar o sofrimento do seu povo para pressionar Israel. Israel planeja abrir uma zona humanitária na faixa de Gaza para que a população possa deixar a região em segurança. O exército já controla cerca de 75% do território. Agora, planeja ocupar a cidade de Gaza, que é considerada o último reduto do Hamas. Israel garante que não haverá acordo com os terroristas sem a libertação de todos os reféns. O presidente americano Donald Trump postou em uma rede social: diga ao Hamas para devolver imediatamente todos os 20 reféns e as coisas mudarão rapidamente. Isso vai acabar, escreveu.